Mateus, capítulo 13, versículo 1. Se você puder ficar de pé, mas se você não puder também, pode ficar sentado. Versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Podem sentar-se. Meus amados, esta mesma passagem, essa mesma parábola relatada por Lucas, lá no seu evangelho, ele usa uma expressão se referindo a esta mensagem que Jesus estava mencionando na parábola, como sendo as boas novas do reino. Então, esta semente que essa parábola aqui se refere, são as boas novas do reino. Mas o que são as boas novas do reino? Muita gente não sabe o que é boas novas, né? Pode ser que você tenha chegado pela primeira vez, ou pode ser até que você esteja aqui há muito tempo e não saiba perfeitamente o que são as boas novas do reino. As boas novas do reino são que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essas são as boas novas. E por que Deus estava reconciliando consigo o mundo? Por que Deus precisou reconciliar o homem com ele? Porque o homem estava condenado à morte. Essas são as más novas, né? As más novas são que o homem estava na fila do inferno. E Jesus veio e tirou ele dessa fila. Deu a ele a oportunidade de sair dessa fila. Essas são as boas novas. O plano de Deus para o homem é que ele seja salvo
pelo sangue de Jesus, porque todo pecado merece a morte, mas Jesus resolveu morrer em nosso lugar. Essas são as boas novas. Então, esta é a mensagem que Jesus está se referindo quando ele conta essa parábola do semeador. Essa semente que está sendo mencionada por Jesus são as boas novas do reino, né? E ele fala desses solos que são onde as sementes são semeadas e a resposta que esses solos dão à semente semeada. Os solos são os corações das pessoas. Os solos são diferentes. A única coisa que é diferente aqui nesta passagem são os solos, os corações. A mensagem é a mesma para todos, o semeador é o mesmo para todos, mas os solos são diferentes. Uma parte da semente, disse Jesus, caiu à beira do caminho, outra parte caiu num terreno pedregoso, outra parte caiu entre espinhos, e outra, enfim, caiu numa terra fértil. Somente esse último produziu frutos. Somente essa última semente, somente esse último solo produziu frutos. E eu quero compartilhar com vocês sobre esses tipos de solo. E queria que você pensasse, fizesse um exame da sua própria vida. Qual desses você representa? Qual desses solos representa a sua própria vida? Jesus disse que uma parte caiu à beira do caminho. Versículo 19 diz isso. Uma parte caiu à beira do caminho, versículo 19. E o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que é a beira do caminho? A beira do caminho é aquele lugar onde as pessoas passam, onde os animais passam. Então, é um terreno duro, um terreno socado, onde uma semente não penetra. Não tem como penetrar naquele terreno. E Jesus então fala que compara esse primeiro solo, esse primeiro coração, a esse solo duro, esse solo à beira do caminho, onde a palavra não penetra. E ele diz que esse é aquele que ouve a palavra, mas não a entende. E vem o maligno e arrebata essa palavra do seu coração. É um instante, um piscar de olhos, aquela palavra é arrebatada. Esse grupo de pessoas é aquele grupo que está referido por Jesus no versículo 14, porque Jesus cita uma profecia aqui para dizer daqueles que entendem, mas não recebem. Versículo 14 diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Então, são aquelas pessoas que deliberadamente não querem ouvir. São aquelas que ouvem a palavra, como diz aí no popular, entra no ouvido e sai no outro. Aquelas pessoas que não têm disposição para ouvir. Elas até ouvem, mas ouvem por ouvir. Não têm interesse naquela mensagem. Não querem aquela mensagem, não querem aquela verdade para a sua vida. Portanto, essas pessoas, a palavra será semeada, mas o maligno vai arrebatar do coração delas, porque elas não têm interesse nesta mensagem. O segundo solo, diz a Bíblia, é aquele que caiu, a semente caiu num terreno pedregoso. Versículo 21 diz assim: todavia, visto que não tem raiz, versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto não ter raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aquele que caiu em terreno pedregoso. Esse é aquele terreno que tem só uma camadinha de terra por cima, e por baixo é pura rocha. É aquele que, como diz o texto, quando surge a primeira tribulação, abandonam.
correm para o outro lado, ao invés de correr para o lado certo. Aqueles que, quando estão na igreja, ouviram a palavra, receberam a palavra, mas quando surge a primeira dificuldade na sua vida, ao invés de correr para os braços de Jesus, correm para o lado contrário. São os que querem viver um evangelho superficial. Só que não existe evangelho superficial. Não existe meio crente, não existe meia salvação, não existe meio céu, meio inferno, não existe um lugar intermediário entre céu e inferno. Não existe evangelho superficial. O evangelho, ele é sempre profundo. Esses, então, que caíram em terreno pedregoso, eles são como aqueles 9 leprosos relatados lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Jesus curou ali 10 leprosos. E a Bíblia diz que um deles voltou e recebeu a salvação. Agradeceu e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 ficaram satisfeitos com a cura. Só queriam a cura. Esse de terreno pedregoso é exatamente aquele que estão satisfeitos só com a cura da sua enfermidade, estão satisfeitos com a resolução do seu problema imediato. É aqueles que querem apenas receber alguma coisa. Querem o evangelho de gozo e paz, mas não querem o evangelho da renúncia e da morte. Porque o evangelho, sim, é gozo e paz no Espírito Santo, diz a Bíblia. Mas o evangelho também é morte, é renúncia, é morrer para o mundo, morrer para si mesmo, é renunciar à sua própria vida. Esse é o evangelho. Então, se queremos realmente viver com Cristo, não dá para viver um evangelho superficial. Não dá para simplesmente vir, receber a bênção e voltar para casa. Aliás, infelizmente, isso é até pregado muitas vezes. Que o irmão veio aqui na igreja para receber a sua bênção. Você veio aqui na igreja não foi para receber a sua bênção. Veio aqui na igreja para celebrar, para adorar a Deus. Você veio aqui para glorificar a Deus. A bênção você recebe todo dia, toda hora. Na sua casa, no seu trabalho. A bênção você recebe onde você estiver. Você veio aqui para celebrar. Essa mensagem muitas vezes distorce o evangelho. E faz com que as pessoas cheguem exatamente para isso. Eu vim para receber a bênção. Aí recebe a bênção e vai para casa, não quero mais. Quando eu precisar de novo da bênção, eu venho de novo. Quando eu tiver uma outra cura, precisando de uma outra cura, eu venho de novo. Quando eu precisar de um outro emprego, eu venho de novo. Mas por enquanto está tudo bem. Esse é o que caiu em terreno pedregoso. Depois tem aqui caiu entre os espinhos. Versículo 22 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esses são que têm outras prioridades. Ouvir o evangelho, diz aqui o texto, até que, versículo 22, a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Eles têm outras prioridades na vida. Até gostam, até são simpatizantes, até gostam de estar na igreja, até gostam de ouvir de Jesus, até têm um certo prazer em ouvir as coisas de Deus, mas tem outras prioridades. Isso não é a prioridade para ele. Conhecem o caminho, mas sempre tem algo a fazer antes de se comprometer. Sempre tem alguma outra coisa. Não, peraí, primeiro eu tenho que fazer aquilo, primeiro eu tenho que resolver aquilo outro. Uma vez eu conheci uma pessoa, e ele sabia da minha fé, e ele chegou para mim e disse: eu acho muito legal e tal, mas quando eu tiver mais velho, aí eu vou me comprometer mesmo. Quer dizer, o melhor que ele tem, ele dá para o mundo, para essa vida. Quando chega no bagaço, que é o final da nossa vida, que a gente já está velhinho, já não tem muita coisa para oferecer, aí agora eu vou oferecer para Deus aquilo que sobrou.
né? Esse é o que caiu entre os espinhos. São aqueles convidados para o banquete, que Lucas também relata no capítulo 14, a partir do versículo 16, diz que um homem resolveu dar um banquete. E quando ele foi dar esse banquete, ele convidou muitas pessoas. Convidou muitas pessoas. E quando o banquete estava pronto, ele mandou o seu servo chamar as pessoas que foram convidadas. Vai lá, chama eles, que a festa está pronta. E aí cada um começou a dar uma desculpa. Ah, não, primeiro eu tenho que ir ali que eu comprei um campo, eu preciso ir lá examinar esse campo. O outro disse, eu comprei 5 juntas de bois, eu preciso ir lá experimentar essa junta de bois. O outro disse, eu me casei, eu não posso, me casei, não dá para ir. Né? Então, tem outras prioridades. Tem algo acima ainda do Evangelho para ele. Para ele, o Evangelho é bom, mas não é o melhor. Esse é o que caiu entre os espinhos. Esse tem o coração dividido. Esse quer Deus e quer o mundo ao mesmo tempo. E não tem jeito. A Bíblia diz em Tiago 4,4, que se nós queremos ser amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. E se nós formos inimigos do mundo, aí sim nós seremos amigos de Deus. Não tem jeito. Não dá para ficar nos dois lados. Não dá para ficar com o coração dividido. Ou nós somos totalmente dele, ou nós não somos. Alguém já disse uma vez, né, que aquele que está em cima do muro, na verdade, não está em cima do muro. Ele já está do lado errado. Porque com Jesus não existe em cima do muro. Não existe ficar um pé lá, outro pecar. Ou eu sou de Jesus, ou eu não sou de Jesus. Esse é o que caiu entre os espinhos. E por fim, tem aquele que caiu em boa terra. Graças a Deus, caiu em boa terra. Aleluia. Versículo 23 diz assim, finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aqui está o coração quebrantado, aqui está o coração receptivo, aqui está aquele que se humilha diante de Deus, que reconhece o seu pecado, que pede perdão do seu pecado, que reconhece que não merece nada, que não tem nada, que sem Jesus ele está perdido. Este é o que produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse solo foi o único que frutificou dentre todos que nós vimos aqui. E essa é a marca daquele que realmente conhece a Cristo, é a frutificação. Não é pelos dons que nós conhecemos aqueles que pertencem a Cristo. Não é porque pregam bem. Não é porque cantam bem. É pelo fruto que dão. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto daquele que conhece a Cristo é uma vida transformada, é uma vida inconformada com este mundo. O fruto daquele que conhece a Cristo é uma vida completamente diferente daquela que vivia antes. É um andar na direção oposta em que ele andava antes. Esse é o que conhece a Cristo. Esse é o fruto que glorifica a Deus. Esse é aquele que, por onde ele anda, as pessoas dizem, esse realmente conhece a Jesus. Esse realmente tem relacionamento com Deus. Por causa das suas atitudes, por causa das suas palavras, por causa do seu procedimento, seu estilo de vida, da sua postura em relação ao seu próximo, porque ele ama aquele que o persegue, ele ora por aquele que o persegue e ama o seu inimigo, como diz a Bíblia, porque ele dá outra face, porque ele anda mais uma milha. É esse que dá fruto. Esse é o fruto que aparece e que mostra que realmente essa pessoa está com Cristo. Essa é a característica da boa terra, a frutificação. Mas eu quero dizer para você, talvez você esteja num desses, o seu coração seja um desses solos que não frutificaram. Talvez nesta noite você seja aquele solo à beira do caminho, duro, endurecido, que já ouviu muitas vezes, mas entrou por aqui, saiu por aqui. Talvez você seja aquele solo pedregoso,
que é superficial, que não quer se envolver, que quer só uma coisinha aqui. Ou talvez você seja aquele solo entre espinhos. Não importa. Eu quero dizer para você que existe um agricultor que pode mudar esse solo. A palavra de Deus diz que Deus é o agricultor. Jesus, quando ele se refere à videira verdadeira, ele diz que o Pai é o agricultor. E o agricultor pode arar essa terra, ele pode revirar essa terra, ele pode tirar essas pedras, ele pode tirar esses espinhos que estão nesse solo e tornar esse solo fértil para frutificar para a glória de Deus. Ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Aliás, há um texto no livro de Ezequiel, no capítulo 36, que diz que ele tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, que ele nos dá um novo coração, ou seja, ele nos dá um novo solo, um solo fértil que produz para a glória de Deus. Esse agricultor está aqui presente, e ele conhece o seu coração, sabe que talvez você tenha ouvido muitas vezes a mensagem, talvez você tenha vivido um evangelho superficial até agora, talvez você tenha deixado a mensagem entrar aqui e sair aqui, talvez você venha aqui mais por um costume, talvez porque gosta da música, e o seu solo não está produzindo. Lá fora você não produz, lá fora você não é luz, você não é sal, a sua vida não diz nada para ninguém de Deus. Pelo contrário, as suas atitudes apontam para outra pessoa. Mas o agricultor está aqui. Ele pode trocar esse solo aí do seu coração, mudar a sua história. E é isso que ele quer fazer nessa noite. Estamos vivendo na era da graça, estamos no tempo da oportunidade, tempo em que a palavra de Deus tem sido pregada, o evangelho tem sido pregado de forma tão abundante, as boas novas de salvação estão sendo pregadas, e hoje à noite as boas novas de salvação estão sendo pregadas aqui para você, e hoje é o tempo da oportunidade, não foi ontem e não será amanhã, ontem já passou, amanhã não chegou ainda. Então o tempo da oportunidade é agora, é nesse momento. E por favor, não justifique pelo fato de você já ser crente há muito tempo, ou já ser evangélico há muito tempo. Esse fato por si só não significa muita coisa. Você precisa ter um encontro com Cristo, você precisa ter um coração transformado, você precisa ter um solo fértil, que produza, que dê fruto para a glória de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. Quero te convidar nessa noite a deixar que o agricultor trabalhe a terra do seu coração. Trabalhe esse solo. Mude tudo isso que está aí. Tire a sujeira, tire as pedras, tire os espinhos. Passe um arado ali naquela terra dura e torne essa terra fofa, fértil, de modo que a palavra de Deus caia e frutifique para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que você ficasse em atitude de oração, fechasse os seus olhos. Eu acredito que muitas pessoas estão pensando sobre a sua própria vida agora. Muitas pessoas estão, quem sabe, tomando uma decisão neste momento. Quem sabe estão percebendo que precisam de uma experiência com Deus, que não tiveram ainda. Precisam ter um novo coração, uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem como andar com Cristo e ficar do mesmo jeito. Não tem como ter uma experiência com Cristo e permanecer da mesma maneira. Enquanto o grupo de louvor está cantando aqui, queria que você fechasse seus olhos, meditasse na sua vida, pensasse na sua experiência, se você de fato já tem uma experiência com Deus. Porque hoje à noite você pode ter essa experiência, se você ainda não tem. Hoje é o tempo da oportunidade.
É o seu momento de oportunidade. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Ainda de olhos fechados, queria te dar a oportunidade nesta noite de você ter um coração mudado, transformado hoje. Ter um solo transformado, para que você frutifique para Deus. Gostaria de levantar a sua mão? Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus. Temos muitas pessoas que levantaram as suas mãos. Glória a Deus. Eu quero pedir a essas pessoas para chegar aqui à frente. Vamos orar por elas. Vamos todos orar juntos aqui. De ser transformado. Glória a Deus. Preciso tanto do teu perdão. Pode vir, não precisa ficar com vergonha. Novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Teve mais pessoas, mas elas não querem vir, não tem problema. Nós vamos orar. Se você ainda quiser chegar aqui, pode vir. Quero pedir aos irmãos que ajudem a orar aqui. Seja orando por cada um aqui, as mulheres pelas mulheres, os homens pelos homens aqui. Alguém pode chegar aqui e abraçar essas pessoas?
mestre, dá-me um coração igual. Só abraçá-las, orar por elas, eu estarei orando também. Tem uma senhora aqui. Alguém pode vir aqui orar por essa senhora, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você esteja orando, intercedendo por essas pessoas aqui. Com certeza estão fazendo uma decisão importante na vida delas. Estão tomando decisões importantes aqui. Diz respeito à vida delas com Cristo. Isso é fundamental. Então que você esteja orando, intercedendo por elas aqui. Senhor, em nome de Jesus, estão aqui pessoas que te amam, que querem o Senhor e que precisam de Ti, Senhor. Estão aqui dizendo, eu preciso de Ti, Pai. Então eu quero clamar agora que a Tua boa mão seja estendida sobre essas pessoas, sobre essas vidas, tocando em seus corações, transformando suas vidas, Pai, operando o milagre do Senhor na vida delas, o milagre da transformação, Senhor, o milagre da transformação de suas vidas, da mudança dos seus corações. Deus, em nome de Jesus, pode ser que seja alguém aqui que está com alguma enfermidade. Eu quero repreender também essa enfermidade em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor, Deus, que ao saírem daqui, a Tua paz, a Tua alegria possam reinar nesses corações. Pode ser que um dia estiveram com o Senhor, pode ser que estejam voltando hoje, Senhor. Pode ser que estejam agora dizendo, eu preciso mesmo de Jesus. Não adianta, eu preciso de Jesus. Então, Senhor, toca nessas vidas. Abençoa, Deus. E direciona as suas vidas de hoje em diante. Pode ser que perderam o rumo, Senhor. Pode ser que se perderam lá fora. Então, Deus, abençoa. Guarda essas vidas. Livre de todo mal. Livre de toda investida de Satanás. Protege seus corações, suas mentes, meu Deus. Dê crescimento daqui para frente. Na graça, no conhecimento do Senhor. Em fé. Eu os entrego nas Tuas mãos, Senhor. Peço a Tua bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Amar o Glória a Deus. meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Glória a Deus. Hoje foi um dia muito importante, especialmente para essas pessoas que estiveram aqui na frente, no altar do Senhor. Fizeram decisões importantes nas suas vidas aqui. Nós vamos continuar orando por elas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que você seja feliz com a sua família e que Jesus reine na sua casa, reine no seu coração e reine na sua casa. Que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém.